Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Um pouco antes da missão de Jesus se findar, ele promete que um Consolador viria e que ele precisava ir embora para que ele agisse. Mas essa não foi a primeira vez que o Espírito Santo foi citado, e nem a última. Em Mateus 9,14 fala-se a respeito do jejum, onde os discípulos de João vão e perguntam a Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Quando Jesus fala do noivo, refere-se a si mesmo e a necessidade de jejuar dos discípulos. Quando Jesus fala do noivo, fala de si mesmo. E a necessidade de jejuar dos discípulos? Quando viria? A resposta desse caso está em Atos, mais especificamente no capítulo 2, o tão conhecido e falado Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como o de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre elas línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Entre a multidão estavam pessoas de diferentes nações e diferentes línguas: partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ásia, Egito e muitos outros. E mesmo assim, cada um ouvia o que eles falavam na sua língua materna. Pensaram até mesmo que porventura estariam embriagados, zombando do que estava acontecendo. Mas aquilo tudo era o poder de Deus se manifestando através do Espírito Santo. Pedro até mesmo discursou a eles sobre o que estava acontecendo, ao dizer: estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. O derramamento do Espírito Santo foi o que deu início a uma grande obra, onde muitos se converteram. E todas as outras vezes onde isso aconteceu na história, levou a grandes avivamentos. Como exemplo, temos o grande avivamento que aconteceu de 1730 a 1760, no século XVIII, liderado por Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. O segundo ocorreu nos Estados Unidos, de 1790 a 1840. O terceiro foi um bem conhecido, o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, de 1906 a 1915. E o quarto foi no país de Gales, de 1904 a 1905, durante o século XX. Apesar destes movimentos serem coletivos, todos eles aconteciam porque as pessoas percebiam uma necessidade, a necessidade da conversão pessoal e da mudança de vida, o que é o próprio Espírito Santo que faz, nos advertindo sobre a necessidade de mudança, nos dando revelações das Escrituras e iluminando o caminho que nos leva a Cristo até os dias de hoje. A última coisa que eu quero ressaltar aqui são os dons do Espírito Santo. Muitos hoje em dia acreditam que só o dom de línguas que é o dom aceito, mas na verdade existem outros dons. A verdade é que o dom de línguas é o mais evidente entre todos eles, porém não é o único. Em Coríntios 12 isso é mais especificado, dizendo: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento.
a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E quando andamos com o Espírito Santo, também recebemos ou começamos a produzir frutos, e começamos a agir com amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Caso você sinta do fundo do seu coração vontade de receber o Espírito Santo, peça a Deus que te ajude nesse processo e se esforce o máximo que pode nisso. E se você pedir com fé e com sinceridade, você poderá receber dessa dádiva que é nos dada de graça, assim como a salvação, para que sejamos pessoas cheias do Espírito Santo e do poder de Deus.